Se você trabalha, se esforça, cumpre suas responsabilidades, ganha dinheiro, às vezes até mais do que ganhava antes, mas mesmo assim sente que o dinheiro nunca permanece, nunca sobra e nunca constrói nada sólido. Então, é importante que você preste atenção com calma no que será dito agora. Não responda rápido. Não pule essa parte. Apenas ouça, porque o problema que você enfrenta não está fora. E também não está exatamente no quanto você ganha. O problema está em um modelo silencioso, interno e invisível que opera dentro de você todos os dias, especialmente nos momentos em que ninguém está olhando e nenhuma pressão externa está presente. Esse modelo governa decisões, define prioridades, controla impulsos e, na maioria das vezes, faz tudo isso sem que você perceba. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar resultados externos, tenta ganhar mais, tenta trabalhar mais, tenta se esforçar mais, tenta buscar oportunidades melhores e acredita sinceramente que quando a renda aumentar, a vida financeira finalmente vai se organizar. Mas o que acontece na prática é algo muito diferente. O dinheiro entra, o dinheiro sai e o ciclo se repete. Pare por um instante agora. Reflita com honestidade. Quantas vezes você já pensou que, se ganhasse um pouco mais, tudo ficaria mais fácil? As contas ficariam em dia, o estresse diminuiria e a sensação de sufocamento financeiro finalmente acabaria. E quantas vezes, mesmo após ganhar mais, essa sensação voltou? Isso não acontece por acaso. E também não acontece porque você é incapaz, irresponsável ou desorganizado. Acontece porque existe um padrão interno operando silenciosamente. Esse padrão começa a se formar muito cedo, na infância, quando você observa como o dinheiro é tratado dentro de casa, na forma como conflitos financeiros são resolvidos ou evitados, na maneira como o consumo é usado como recompensa emocional. Com o tempo, isso se transforma em comportamento automático, e comportamento repetido vira identidade, e identidade sempre vence esforço. Por isso, duas pessoas ganhando exatamente a mesma coisa, vivendo na mesma cidade, enfrentando dificuldades parecidas, podem ter resultados financeiros completamente diferentes. Uma constrói, a outra apenas sobrevive, não porque uma é mais inteligente, mas porque uma decide com consciência e a outra reage emocionalmente. Quero que você pense nisso com calma agora. Não responda rápido, não pule essa parte. Quando o dinheiro entra na sua vida, o que normalmente acontece nos minutos seguintes? Você sente alívio? Você sente ansiedade? Você sente uma vontade imediata de gastar, de compensar algo, de se recompensar? A maioria das pessoas não percebe, mas esse primeiro impulso diz mais sobre o futuro financeiro do que qualquer planilha ou orçamento. Porque decisões tomadas nesse estado emocional raramente são racionais. Elas são reações, e reações quase sempre mantêm o mesmo padrão. Esse é o ponto que quase ninguém enxerga. A maioria das pessoas não perde dinheiro por falta de conhecimento técnico, perde dinheiro porque decide cansada, decide frustrada, decide tentando aliviar emoções acumuladas. Compra para aliviar estresse, gasta para compensar frustrações, ignora consequências para fugir do desconforto imediato. E tudo isso acontece de forma tão automática que parece apenas vida normal. Esse é o perigo do padrão invisível. Ele parece normal, ele se disfarça de rotina, ele se esconde atrás de justificativas razoáveis. Enquanto esse padrão continua ativo, qualquer aumento de renda apenas alimenta o mesmo ciclo. Por isso, tantas pessoas recebem um aumento, mudam de emprego, ganham mais do que antes, e mesmo assim, continuam com a sensação de que o dinheiro não rende. O problema nunca foi o quanto entrou, sempre foi a forma como se decidiu depois que entrou. Pare mais uma vez, respire, deixe essa ideia assentar um pouco.
Se ganhar mais resolvesse o problema, pessoas que ganham muito nunca teriam dificuldades financeiras. Mas a realidade mostra o contrário. Existem pessoas que ganham muito e vivem endividadas, vivem ansiosas, vivem presas em um ciclo constante de entrada e saída de dinheiro. E existem pessoas que ganham pouco, mas constroem, avançam, criam estabilidade. A diferença não está na renda, está no modelo interno. Napoleon Hill percebeu isso ao entrevistar centenas de homens ricos. Ele observou que o maior diferencial não era apenas oportunidade ou inteligência. Era a forma como essas pessoas pensavam antes de agir. Elas não reagiam ao dinheiro, elas governavam o dinheiro. Elas tinham clareza, tinham autocontrole, tinham princípios que guiavam decisões mesmo quando ninguém estava olhando. A Bíblia também reforça essa ideia ao ensinar que prosperidade não é sorte. Prosperidade segue princípios, e princípios não funcionam apenas quando são conhecidos, mas quando governam decisões diárias, especialmente as pequenas decisões que parecem insignificantes. O problema é que a maioria até conhece princípios, mas vive no automático. E o automático sempre puxa para o padrão antigo. Por isso, tanta gente trabalha mais, se esforça mais, se dedica mais e, mesmo assim, continua presa financeiramente. Não porque falta vontade, mas porque falta consciência do modelo que está operando por trás de tudo. Quero que você pense nisso mais uma vez, com calma. Quando você toma uma decisão financeira impulsiva, você costuma justificar dizendo que merece, que não é sempre, que foi só dessa vez. Essas frases parecem inofensivas, mas elas revelam exatamente quem está no controle das decisões. Enquanto o padrão interno não muda, a pessoa continua tentando mudar o mundo externo. E isso gera frustração, cansaço, sensação de estar sempre lutando contra algo invisível. Mas a verdade é simples, ainda que difícil de aceitar. A mudança financeira não começa no quanto você ganha. Ela começa no modelo que opera dentro de você quando ninguém está olhando e nenhuma pressão externa existe. Enquanto esse modelo não muda, o dinheiro entra, o dinheiro sai e a vida financeira permanece estagnada. É exatamente por isso que tantas pessoas trabalham a vida inteira, fazem sacrifícios, abrem mão de coisas importantes e mesmo assim nunca saem do mesmo lugar, porque tentam mudar os efeitos sem tocar na causa. Pare por alguns segundos agora. Reflita com honestidade. Se nada mudar internamente, o que realmente mudaria externamente nos próximos anos? Essa pergunta não é confortável, mas ela é necessária. Porque enquanto o padrão invisível não é enxergado, ele continua governando tudo. Obrigado por ter assistido até aqui. Que esse conteúdo tenha feito você refletir profundamente sobre o que realmente controla sua vida financeira.